noite. A oposição consegue driblar a maioria governista e convoca o ministro da Casa Civil, Antônio Palocci, para prestar depoimento a uma comissão da Câmara dos Deputados. O assunto em pauta é o enriquecimento do ministro, que alega ter ganho muito dinheiro com trabalho de consultoria. As lideranças governistas alegam que não puderam se manifestar e tentam derrubar a convocação. Vamos agora a outros destaques desta quarta-feira. Ex-participante de reality show é assassinado no interior de São Paulo. A partir de agora, notas manchadas de tinta roubadas de caixa eletrônico perdem a validade. Desmatadores derrubaram quase 3 bilhões de árvores na Amazônia. Usina de Belo Monte, no Pará, consegue licença ambiental para o início das obras. Escândalo de corrupção não impede mais uma reeleição de Joseph Blatter no comando da FIFA. A morosidade da justiça brasileira é o tema do quadro Pronto Atendimento. Mande sua pergunta pelo Twitter. Um especialista vai respondê-la ao vivo. Participam da edição de hoje o professor de filosofia da PUC, Mário Sérgio Cortella, e o jornalista Eduardo Oineg. E na redação está o professor de Direito Penal, Luiz Flávio Gomes. Ele vai falar dos problemas da justiça brasileira no quadro Pronto Atendimento. Se você tem alguma pergunta sobre o tema, mande para nós através do Twitter. O endereço está aí na sua tela. Ela será respondida ao vivo durante o jornal. O ex-Big Brother André Luiz, que ficou conhecido como cowboy, foi enterrado hoje à tarde em Alumínio, no interior de São Paulo. A polícia investiga se ele foi morto numa tentativa de assalto ou por vingança. O ex-Big Brother foi enterrado no final da tarde de hoje em Alumínio, a 74 quilômetros da capital. O velório foi fechado e apenas a família e amigos participaram. Luciana, a mulher de André, não quis gravar entrevista. Os amigos estavam inconformados. Nada que venha a ser feito ou ser dito de agora em diante vai trazer o meu amigo, o pai, o marido de volta. André Luiz Guzmão de Almeida tinha 37 anos, era músico, casado e pai de 4 filhos. Ele participou da 9ª edição do Big Brother Brasil em 2009, onde ficou conhecido como cowboy. André foi assassinado com um tiro na nuca hoje de madrugada. Segundo a mulher dele, cowboy foi ver por que os cachorros estavam latindo. Pouco depois, ela ouviu um tiro. A mulher não chegou a ver o assassino. Ela ouviu um disparo de arma de fogo, mas não saiu. E, em seguida, acionou a polícia militar, compareceu ao local e encontrou já inconsciente. Uma televisão e um notebook foram roubados. Alumínio tem 15.500 habitantes e é um município tranquilo. O homicídio de André foi o segundo registrado neste ano na cidade. A delegada ainda não tem pistas do assassino. A partir de agora, é bom prestar atenção ao receber qualquer nota de dinheiro. Se por acaso estiver manchada de rosa, a cédula foi roubada de um caixa eletrônico e não será mais aceita nos bancos. Se você recebesse uma nota marcada com um pigmento rosa, o que faria? Devolveria para quem me entregou. Ou iria num banco para ver o que eu ia fazer. Resposta certa. Estas cédulas não valem mais. A decisão do Banco Central é para coibir os ataques a caixas eletrônicos. Só na região metropolitana de São Paulo foram 77 casos neste ano. Em caso de arrombamento dos caixas, um dispositivo de segurança libera tinta para marcar as notas. Uma situação que pode acontecer caso o cidadão, ao efetuar um saque no caixa eletrônico, receba uma nota manchada de rosa. A orientação do Banco Central é para que ele imediatamente peça um extrato que comprove a operação bancária. Que terá os dados sobre o horário, o momento do saque e se dirigir a algum empregado desse banco, provavelmente esse cliente, porque é cliente, vai ter a nota imediatamente substituída pelo próprio banco. Se o saque for realizado fora do expediente bancário, o cliente deve fazer um boletim de ocorrência e apresentar a documentação na agência para trocar a nota. Nossa, é um trabalhão, né? Mas não tem outro jeito para resolver isso. Não, olha, é aquilo quando você vai fazer um saque no caixa automático e você tem medo de assalto,
Você pega o dinheiro e rapidamente põe no bolso. É verdade. Então você nem confere para ver se as notas estão manchadas ou não. Então você vai pegar o dinheiro, vai abrir e vai ver quantas notas estão manchadas. Agora, não tem muita alternativa. Tinha que ser essa a solução. E cabe agora ao Banco Central fazer uma campanha de esclarecimento, porque as notícias, é importante divulgar isso na imprensa, mas é importante fazer uma campanha para que ninguém possa argumentar depois que não sabia. Né? Claro. Algum mecanismo de interrupção desse tipo de delito tinha que ser feito. Porque quando se pega, por exemplo, um caixa eletrônico dessa natureza, não é só um problema do cliente que está lá. A maior parte deles fica em posto de gasolina, fica em estabelecimento comercial, em padaria. Um local frequentado também por outras pessoas, e mais do que isso, né? Se você imaginar aqueles que estão ligados a postos de gasolina, a possibilidade de você ter um acidente que atinja uma proporção maior do que o assalto, ela é muito grande. Portanto, é incômodo, vai nos dar trabalho, mas é a única maneira de Você cortar. pode perder dinheiro, sem porque, dúvida, né, na confusão. Pode se perder ali naquele processo, inclusive porque se eu tirar fora, né, do horário comercial bancário, né, como a matéria mesmo dizia, eu vou ter que ir lá fazer documentação, fazer boletim de ocorrência. Mas esse é um custo quando a gente quer cortar, talvez pela raiz, esse tipo de crime. Olha, da década de 70 até o ano de 2002, mais de 2,5 bilhões de árvores foram derrubadas na região amazônica. O dado faz parte do estudo sobre a região, divulgado hoje pelo IBGE. Não é só meio ambiente, é mais de meio Brasil. Dados do IBGE mostram que a Amazônia Legal ocupa 59% do território brasileiro. Nela vivem cerca de 24 milhões de pessoas nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Maranhão e Goiás. A região amazônica guarda 45% de toda a água potável subterrânea do país, 1/5 da disponibilidade mundial. No subsolo amazônico ainda há jazidas de ouro, ferro, chumbo e cobre, potencial para a exploração de petróleo e gás. 15% já foi desmatada e mais da metade da área que teve a vegetação natural arrancada foi substituída pela pecuária. O relatório sobre o patrimônio ambiental da região foi feito com dados da década de 70 até 2002. Em números absolutos, o documento revela que 2 bilhões e 600 milhões de árvores foram derrubadas até 2002. Todo esse levantamento, todas essas informações, seja para todo o Brasil até 2014. O Banco de Dados e Informações Ambientais não faz um monitoramento em tempo real da Amazônia, mas sim acompanha as transformações ao longo do tempo. E com isso, quer explicar qual a tendência para o futuro da maior floresta tropical do mundo. Para Roberto Esmeraldi, especialista em assuntos da Amazônia, o que preocupa bastante é o fato da degradação ambiental vir acompanhada do aumento da pobreza. Temos o desafio de mudar um padrão que faz com que no resto do país a pobreza diminuiu e na Amazônia, em porcentagem, aumentou. Não porque os amazônidas antigos ficaram mais pobres, mas porque chegaram novos pobres para lá. Quando você vê a fala dele, ouve, eu lembro sempre das pessoas, dos fotógrafos que fazem muito aquela região, como o Pedro Martinelli, que eu já citei aqui, que ele disse, se não houver uma preservação do homem, você não consegue preservar a Amazônia. E essa questão da pobreza é seríssima, parece que é reversível. Não, e a ideia de sustentação da vida naquele ecossistema, nós somos parte do ecossistema. Nós somos animais que vivemos também nos sistemas, nos miomas da vida e nos biomas da vida. Os miomas que são aqueles que produzem essas clareiras, como uma espécie de cancro naquela região. E os biomas, que é o lugar onde a vida vem à tona. Não estamos derrubando só árvores, nós estamos derrubando o futuro, nós estamos derrubando a condição de existência. Por isso que os assassinatos em relação àqueles que são ambientalistas na região, eles não interessam apenas a uma polícia do ponto de vista do crime direto. Ele é um crime contra a humanidade, contra a condição de vida daquelas comunidades. E é claro que nós ficamos observando bilhões de árvores, parece, né, que já foi, que é uma coisa um pouco etérea. A gente vai notar isso melhor, infelizmente, se aproximar de nós a desertificação, né, do nosso ambiente. Não, e um exemplo bom é a gente pegar, por exemplo, a Mata Atlântica, que cobria 13% do território nacional, e que, se a gente pegar toda a mancha da Mata Atlântica hoje, só restou 7%
de tudo que havia. Ou seja, 93% da Mata Atlântica já sumiu. Então está aí, está do lado das grandes cidades, um exemplo de devastação brutal. E 51%, né, que a matéria falava, Sim. da pecuária. Quer dizer, pecuária é o quê? É pasto, não é isso? Sim, em grande medida, a responsabilidade, ela é, claro, do desmatador, mas ela é nossa também. À medida que nós temos um modelo de alimentação que, por mais que a nós, brasileiros e brasileiras, em grande medida, ele seja apoiado na proteína animal, ele tem um custo. Esse custo, quando se faz a criação de gado, não é só o dono da terra, o dono da fazenda, o dono do frigorífico. Também é o consumidor. Mas não é só Sem consumidor fazer aqui uma nacional, apologia, é a exportação também. Eu sei, para o mundo todo. Né? Nós temos o segundo maior rebanho do mundo, quer dizer, o primeiro é a Índia, mas uma parcela da Índia não tem o consumo. Né? Então. Se nós imaginamos, né, não faço aqui, como dizer, apologia de ser vegetariano, não é essa a questão, porque eu não o sou. Mas ainda assim, há um modelo de consumo de proteína animal que é complicado, né, no nosso cotidiano. O IBAMA concedeu hoje a licença ambiental para o início das obras da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. A usina de Belo Monte será construída numa área do rio Xingu. Será a segunda maior usina do país, atrás apenas da binacional Itaipu, na fronteira com o Paraguai, e custará 19 bilhões de reais, segundo o governo federal. O início das operações está previsto para 2015. O projeto de Belo Monte é antigo e polêmico. Enfrentou protestos e ações judiciais sob acusação de causar danos ambientais. O IBAMA afirma que o licenciamento concedido resultou em ganhos para o meio ambiente, como, por exemplo, a construção de apenas um canal de derivação. As 40 condicionantes estabelecidas como condição para a emissão da licença de instalação, o IBAMA considerou todas elas em condições satisfatórias para a emissão da licença. Ainda segundo o IBAMA, o consórcio Norte Energia, responsável pela construção da usina, deverá investir cerca de 100 milhões de reais em unidades de conservação na bacia do Xingu. Claro que não é simples assim, né? Não é que está todo mundo satisfeito com a... Essa discussão ambiental, ela é uma discussão muito complicada, porque quando a gente fala que uma obra vai ter impacto ambiental, a construção de uma casinha de 40 metros quadrados tem impacto ambiental. A palavra impacto ambiental sempre vai existir. Numa obra dessa, feita na Amazônia, em que você vai ter uma inundação, você vai ter um impacto ambiental. A conta que se tem que fazer sempre é, esse impacto ambiental, ele compensa, é importante para a sociedade. No caso de Belo Monte, não há dúvida de que o modelo da obra, ele é muito bom. O Brasil, hoje, ele vai precisar construir uma Itaipu a cada 3 anos para conseguir suprir o crescimento do consumo de energia da população. Do contrário, a gente não vai ter crescimento econômico de 5%, 6% ao ano. Então, a gente vai ter que construir um monte de obras. E a água está na Amazônia. Então, você vai ter que construir na Amazônia. Ao mexer na Amazônia, e voltamos à discussão anterior, sempre você vai ter impacto ambiental. As discussões, elas acabam sendo internacionais porque envolvem a Amazônia, e lá de fora sempre tem alguém olhando e dizendo, estão destruindo a Amazônia e tal. Olhando de perto essa obra, ela é até interessante, o Luiz Flávio Durso está aí, o Luiz Flávio Gomes está aí, para discutir justiça, né? e defeitos da justiça, porque essa obra é do regime militar, é um projeto de mais de 40 anos. Que está aí em discussão, e só agora a gente conseguiu a licença ambiental que o IBAMA aprovou. São Agora, mal décadas. comparando, é o caso do Pimenta, são recursos. São recursos e acaba demorando. Quer dizer, E não era uma questão ambiental há 40 anos. Quando ela aparece, ela era muito mais uma questão de segurança nacional. Exatamente. Isto é, dentro ainda do governo militar, tal como foi a Transamazônica, tal como foi a proteção de fronteiras, era você construir estruturas que pudessem cuidar da posse da Amazônia, né, da posse mesmo, numa percepção nacionalista, com várias coisas positivas e outras nem tanto. Hoje ela é uma questão ambiental séria, mas quando nasce não o era. Exatamente. Agora, tem uma contradição. Essa energia não será utilizada exclusivamente dentro do mundo amazônico. Aliás, ao contrário, ela vai ser transmitida. Portanto, ela impacta outras regiões são do país. Populações ribeirinhas que vão ter que sair de lá, enfim. Eu gostaria de saber o que pensam essas ONGs todas que defendem ferozmente aí a
a não construção de Belo Monte sobre essa licença que sai agora. Não, e sobre a necessidade que a sociedade tem de energia. Exatamente. Olha, representantes das 40 maiores cidades do mundo se reuniram hoje em São Paulo para discutir como essas metrópoles podem deixar de contribuir tanto com a poluição no mundo. Eles participaram da reunião bienal da rede C40, que pela primeira vez foi realizada na América Latina. O ar-condicionado do encontro dos 40 prefeitos das maiores cidades do mundo depende do reforço de 3 geradores movidos a diesel. Na cúpula que propõe a diminuição das emissões de gás carbônico, até o carro elétrico passeia num veículo bem poluente. O grande desafio dos 40 prefeitos reunidos em São Paulo é transformar a luta contra o aquecimento global em ações no dia a dia. When we spend $1 billion in America to build a coal-fired power plant, uma das estrelas do evento, o ex-presidente americano Bill Clinton, disse que a experiência dos Estados Unidos mostra que o investimento em tecnologias que preservam o meio ambiente rendem frutos econômicos. Somente a criação de uma usina de energia eólica gera 3.300 empregos. O coordenador do evento, o prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, sugeriu a criação de um padrão internacional para medir as emissões de carbono, que até hoje não foi adotado. A boa notícia do dia veio do Banco Mundial. A instituição vai investir em ações que diminuam as emissões de gás carbônico nas cidades do grupo, com financiamentos que podem chegar a 50 bilhões de dólares no total. Agora, cabe aos prefeitos passar da intenção para a ação. A impressão que eu tenho, posso estar errada, mas assim, que essa reunião não repercutiu, não reverberou. É incrível que é uma reunião na cidade, mas ela não é uma reunião da cidade de São Paulo. Está aqui Bill Clinton, está aqui o prefeito de Nova York, as discussões das 40 maiores cidades, e eu não tenho dúvida de que a maior parte das pessoas se informou quase agora, em relação a isso. Discute-se como fazer para a gente diminuir a poluição. Um evento desse, com essas personalidades, teria que ser, no mínimo, com transmissão também, praça pública, um debate maior, uma percepção dessa. Para contaminar mesmo, né? Para poder se disseminar. E ao contrário, né? Ela ficou obscurecida quase debaixo daquele fog que Londres tinha até há 25 anos. Pronto, viajou. Bom, vamos dar um pulo até a redação do Jornal da Cultura, no quadro Pronto Atendimento, onde está o professor de Direito Penal, Luiz Flávio Gomes, para falar sobre justiça, que inclusive foi aqui o nosso tema desse primeiro bloco. Boa noite, professor. Boa noite, Poli, boa noite, nossos telespectadores. E como é que é? Estão chegando perguntas aí para Várias, senhor? Poli, várias, inúmeras perguntas, como por exemplo essa do Emilson Nunes Costa, que perguntou: se o promotor acompanhasse a investigação, provavelmente as provas seriam melhor e aceleraria a justiça. Veja lá, o promotor tem poderes de acompanhar o inquérito no Brasil e alguns inquéritos ele mesmo preside. Só que também o promotor acaba muitas vezes errando e cometendo equívocos. Por exemplo, naquele caso de Santo André, onde se investigava ali alguma coisa da prefeitura, ali os promotores erraram e também produziram prova equivocada. Mas o tema mais profundo é o seguinte: por que o Ministério Público, promotor, não fica em cima da polícia e ele é, pela Constituição, quem faz o controle externo, para fazer andar os 92% de inquéritos que não apura a autoria ou as circunstâncias dos homicídios? 92% no Brasil. Muita coisa. É muita coisa. Somente 8% que acaba tendo um produto final aproveitável. Um desfecho. É que permite a denúncia pelo Ministério Público. Então, isso que tinha que ser investigado, esses casos que atravancam o andamento do judiciário e que, obviamente, deixa a população descontente. O que mais que nós temos aí? Vamos lá. O Renato Santos pergunta de uma nova lei das prisões. Entra em vigor dia 5 de julho agora, uma lei que passou batida pela mídia de um modo geral, mas altera muito as prisões. Sucintamente, a lei prevê 9 medidas alternativas que o juiz, em lugar de mandar prender antes da sentença final,
Em lugar de mandar prender, o juiz pode usar as 9 alternativas, se possível, evitar a cadeia. Então, regime domiciliar, monitoramento eletrônico, proibição de frequentar lugares, proibição de sair do país, etc. Em síntese, a lei quer deixar a prisão para antes da sentença como última medida, se possível. Outras medidas alternativas, o juiz deve usar outras medidas alternativas. Na minha visão, muito boa essa lei, porque vai tirar da cadeia aqueles que não são perigosos e que estão aguardando julgamento. Agora, o Eduardo Oineg, aqui da redação, aliás, do estúdio, quer fazer uma pergunta para você. Uma das maiores queixas das pessoas é quanto à morosidade da justiça. Ou seja, quando a justiça não decide rápido, ela acaba não praticando a justiça, porque dali a 20 anos decidir algo é o mesmo que não decidir. Pois bem, nos últimos 50 anos, período em que a população brasileira triplicou, o volume de processos no Poder Judiciário aumentou 80 vezes. Como é que a estrutura do Poder Judiciário consegue dar conta disso sem ficar ainda mais morosa e passando essa imagem que todo mundo vê de ineficiência? Eduardo, a justiça brasileira, dentro do modelo tradicional, burocratizado, cartorializado que existe hoje, cheio de papel, a justiça brasileira, dentro deste paradigma, deste modelo de justiça, nunca vai prestar um bom serviço para a população. É preciso mudar o paradigma da justiça no Brasil e levar quase tudo para o consenso, para o acordo, para a conciliação, deixar para um juiz fazer o velho processo, o tradicional processo, em pouquíssimos casos. Temos que mudar a nossa mentalidade, que é uma mentalidade de litígios. Você pega, Eduardo, os currículos das faculdades, e está aí o professor Mário Sérgio para comprovar, os currículos das faculdades do 1º ao 5º ano só ensina ao acadêmico litigar, porque só ensina processo civil, processo penal, processo tributário, só ensina litigar, não ensina mediar, conciliar. Isso tudo não faz parte da justiça. O senhor está dizendo, professora, que não evita ir para a justiça, é isso, não é? Pois é, a formação técnica nossa no Brasil é para levar tudo para a justiça, dentro do processo moroso tradicional. Não é este mais o modelo. Nos Estados Unidos, os crimes são resolvidos 92% pela conciliação, negociação, acordo. É isso que nós temos que introduzir no nosso país se queremos solução para a justiça. Pois é, mas a gente tem que pensar também que muitos advogados veem nas confusões, nos litígios, uma maneira de remuneração. Por isso que a gente tem que mudar os ditados. Agora, em vez daquele a justiça tarda, mas não falha, tem que ser só a justiça tarda, ponto. Cada hora eu venho aqui falar em que os advogados aprendam a fazer negociação. A seguir, israelenses vão às ruas para dizer que Jerusalém é indivisível. E mais, o presidente da Câmara decide na semana que vem se o ministro Palocci vai depor sobre o enriquecimento.